Imagine um mundo onde anjos caminham entre os homens, compartilhando segredos que a humanidade jamais deveria conhecer. Um líder misterioso, escolhido por Deus, é levado aos céus para testemunhar uma batalha épica entre o bem e o mal, que mudaria o destino da Terra para sempre. Mas o que ele viu lá em cima? Que verdades foram tão poderosas que precisaram ser ocultas por milênios? Prepare-se para uma jornada que desvenda os mistérios mais profundos da Bíblia e revela uma história que poucos ousaram contar. Você está prestes a descobrir o segredo de Enoque e a batalha dos vigilantes. Fique até o final, porque essa revelação pode mudar tudo o que você pensa sobre o início da humanidade. Em tempos antigos, muito antes do dilúvio que mudou a face da terra, viveu Enoque, um homem cuja fé e retidão o tornaram único em sua geração. Ele era um líder respeitado, conhecido por sua conexão especial com Deus e sua sabedoria, que ultrapassava qualquer homem. Era dito que ele andava com Deus, mas poucos compreendiam o verdadeiro significado dessas palavras. A história começa com a narração de um mistério. O livro de Enoque, um texto perdido no tempo, repleto de segredos celestiais que revelam um lado desconhecido da criação. Por que foi banido? O que ele contém que o mundo não estava pronto para saber? Essas perguntas ecoam enquanto vemos um escriba em uma caverna, escrevendo freneticamente em pergaminhos iluminados por uma luz sobrenatural. As imagens mudam para uma paisagem antiga, com montanhas, rios cristalinos e um céu que parece tocar a terra. A voz do narrador guia o público. Enoque, o sétimo desde Adão, foi escolhido para testemunhar o inimaginável, mas o que ele viu e registrou permaneceria oculto por séculos. A cena final dessa introdução mostra Enoque olhando para o céu, onde nuvens começam a se abrir, sugerindo o início de algo extraordinário. Enquanto Enoque contemplava o céu, algo extraordinário aconteceu. As nuvens, antes calmas, começaram a se mover rapidamente, revelando uma luz intensa que descia como uma cascata de ouro. Ele ouvia uma voz que não era deste mundo, profunda e majestosa. Enoque, homem justo, ouça o chamado de seu Criador. Atônito, Enoque caiu de joelhos, sentindo-se pequeno diante da presença divina. De repente, surgiram formas angelicais de uma beleza indescritível. Eles eram altos, majestosos e envoltos em uma aura de luz. Eram os mensageiros de Deus, enviados para levar Enoque em uma jornada além dos limites humanos. Sem hesitar, os anjos o tomaram e o elevaram aos céus. A terra ficou para trás, e Enoque viu paisagens que desafiavam sua compreensão. Reinos celestiais, vastos e gloriosos, habitados por criaturas cuja santidade era palpável. Ao ser conduzido diante do trono de Deus, Enoque ouviu palavras que mudariam sua vida. Você foi escolhido para ser meu escriba. Testemunhará os mistérios do céu e da terra e registrará o que vê para gerações futuras. Mesmo sem entender completamente a magnitude de sua missão, Enoque aceitou, sentindo-se tomado por uma responsabilidade que transcendia sua existência. Os anjos começaram a guiá-lo através das regiões celestiais. Ele viu as moradas dos justos, repletas de paz e luz, e também lugares de julgamento, onde os anjos rebeldes aguardavam sua sentença. A visão era grandiosa, mas também aterradora. Cada detalhe era registrado em sua mente e transcrito com precisão. Quando Enoque retornou à Terra, sua vida jamais seria a mesma. Ele agora carregava um propósito divino, uma missão que o conectava diretamente aos mistérios do universo. A Terra seguia seu curso, enquanto Enoque se dedicava à missão de registrar os segredos celestiais. Foi então que ele recebeu a revelação de um evento sombrio que mudaria o destino da humanidade.
A rebelião dos vigilantes. Os vigilantes eram um grupo de anjos enviados por Deus para observar a humanidade e garantir a ordem na criação. Porém, o que deveria ser uma missão de proteção transformou-se em desobediência. Ao descerem à terra, os vigilantes se encantaram com a beleza das filhas dos homens. Liderados por um anjo chamado Semjaza, eles fizeram um pacto secreto. Todos concordaram em descer juntos e tomar esposas humanas. Seja qual for a consequência, enfrentaremos juntos o julgamento de Deus, declarou Semjaza, selando o destino deles. Assim, esses anjos se rebelaram, cruzando a linha sagrada que separava o celestial do mortal. Os vigilantes ensinaram à humanidade segredos proibidos. Eles revelaram o uso de metais para criar armas, ensinando a arte da guerra. Também introduziram práticas de magia, astrologia e outros conhecimentos que desequilibraram a pureza da criação. A princípio, os humanos viam esses anjos como benfeitores, mas logo perceberam que esse conhecimento trouxe destruição. Dessa união proibida entre os vigilantes e as mulheres humanas, nasceram os Nefilim, gigantes de força e estatura inimagináveis. Essas criaturas dominaram a terra, causando caos e opressão. Eles devoravam tudo em seu caminho, incluindo humanos, e as civilizações que antes floresciam começaram a ruir sob sua sombra. Enoque, em suas visões, viu o sofrimento da humanidade. Homens e mulheres clamavam por ajuda, suas vozes alcançando os céus. Até quando, Senhor? Salve-nos! Ele também presenciou o orgulho dos vigilantes, que acreditavam estar fora do alcance da justiça divina. O caos se espalhava pela terra, e a criação de Deus parecia à beira da ruína. Os Nefilim reinavam como tiranos, enquanto os vigilantes continuavam a desafiar as leis divinas. A narrativa cria uma atmosfera de tensão crescente, preparando o terreno para a intervenção celestial que está por vir. Com o avanço do caos e da destruição, a humanidade, esmagada pela opressão dos Nefilim e pela influência dos vigilantes, ergueu sua voz em desespero. Clamores ecoaram pela terra, subindo como um grito uníssono aos céus. Deus Todo-Poderoso, salve-nos! Somos indefesos diante de tamanha força. O sofrimento era visível, cidades arrasadas, famílias despedaçadas e um medo crescente do que ainda estava por vir. Enoque, tomado por compaixão, registrava cada cena que via em suas visões. Ele viu anjos fiéis ouvindo o clamor da humanidade e levando essa súplica ao trono de Deus. Em um momento grandioso e solene, Deus respondeu ao apelo. A terra está corrompida, e a medida da injustiça se completou. Eu intercederei para restaurar minha criação. Enoque foi convocado novamente ao céu para testemunhar o próximo passo do plano divino. Ele viu a majestade e a seriedade de Deus ao designar anjos para preparar o julgamento dos vigilantes. Foi nesse momento que Enoque compreendeu a gravidade de sua missão. Ele não era apenas um escriba, mas uma ponte entre o divino e o humano. Alguém destinado a testemunhar tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. O céu, que antes brilhava com a paz celestial, agora estava repleto de uma tensão indescritível. Enoque, ainda deslumbrado com a grandiosidade do plano divino, viu os vigilantes, aqueles anjos caídos, sendo convocados diante de Deus para o grande julgamento. Eles, que se haviam rebelado contra a ordem celestial, estavam prestes a enfrentar as consequências de sua desobediência. O trono de Deus permanecia cercado por uma luz radiante e imponente, que parecia conter o peso de toda a criação. Diante dele, os vigilantes aguardavam em silêncio, com semblantes carregados de arrependimento e temor. O universo parecia prender a respiração, ciente de que aquele era o momento da justiça definitiva. Deus,
com uma voz que reverberava por todas as dimensões, proclamou: A terra será purificada, e vocês serão lançados no abismo, para que a criação retorne à ordem. Os vigilantes foram então conduzidos pelos anjos fiéis a abismos insondáveis, lugares onde a luz jamais alcança, e o tempo é eterno em sua ausência de esperança. Sem-Jazá, o líder rebelde, foi o primeiro a ser lançado. Seu grito ecoou como um lembrete do preço da desobediência, mas foi rapidamente engolido pelo silêncio absoluto do abismo. Um a um, os outros vigilantes o seguiram, desaparecendo nas profundezas insondáveis. Enquanto o julgamento era executado, Enoque, em sua posição privilegiada como escriba, observava tudo com um misto de reverência e pesar. Ele sabia que a justiça divina era necessária, mas não podia ignorar o peso do que presenciava. O mundo, agora, estava livre da corrupção dos vigilantes e de seus descendentes, os Nefilim. Mas a memória de sua existência permaneceria como um alerta para futuras gerações. Com o término do julgamento, uma paz renovada começou a pairar sobre a terra. Deus falou novamente, desta vez com misericórdia em sua voz. A humanidade terá uma nova chance. A criação será restaurada. As palavras ecoaram como um bálsamo sobre a terra devastada, trazendo a promessa de renascimento. Enoque foi devolvido ao seu lugar entre os homens, carregando consigo o peso das visões e o dever de preservar o que testemunhara. Ele sabia que suas palavras seriam passadas de geração em geração, um legado que ultrapassaria o tempo. Assim, sua jornada chegou ao fim, mas sua missão continuava: ser um farol de luz em meio à escuridão. Se você está gostando do Mistérios Bíblicos, considere se inscrever no canal e deixar um like. Deus te abençoe.